Vem conquistando as vitórias e hoje com o time totalmente modificado, totalmente reserva, o São Paulo vai ao Couto Pereira e vence o Coritiba, Gabriel Sá. Cara, sensacional, vitória maiúscula do São Paulo aqui no Couto Pereira, um jogo que, como o nosso Raí Monteiro falou, quando você olha a escalação, você fala, pô, um ponto tá legal, né, jogo fora de casa, tudo mais. São Paulo, cara, buscou mais uma vitória e principalmente o saber sofrer, que é muito importante no futebol. Quando você tem ataque contra a defesa, tem que saber resistir. E isso o São Paulo fez muito bem hoje. O apoio da torcida do São Paulo aqui mais uma vez, falando que vai sacudir a mancha verde da cidade, né? Até porque domingo tem clássico. Mas São Paulinos aqui num apoio gigantesco, porque mais uma vez o São Paulo consegue um grande resultado. E o Luan, hein? Eu sempre falo do Luan aqui, tem que falar de novo, cara. O Luan é fantástica a entrega que ele tem no meio de campo. Ele entrou rasgando 2, 3 no meio e vai contaminando o time positivamente. O Luan, pra mim, é um cara que merece mais espaço. Mais uma vez, ele entra bem. Mas o Cauli faz uma grande partida, um jogo muito interessante taticamente e um destaque de um cara que a gente tanto criticou aqui, Rafael Tolói. Grande jogo do Tolói hoje, hein? Um jogo muito sólido do Rafael Tolói. O Wendel um pouco abaixo, o Bobadilla entrou bem também, 100 jogos pelo São Paulo. Grande vitória. Bora pra coletiva e zona mista aqui no Couto Pereira. Tamo junto, abraço. É isso, antes de passar a palavra para o nosso Ricardo Senna, Raí Monteiro, seu destaque, seu comentário. O São Paulo vence o Coritiba por 1-0 com o time reserva, Raí. É uma fase de fato espetacular do São Paulo, né? Um grande momento aí vivido pelo time do Crespo, confiança em alta, boas atuações. Hoje mesmo com um time totalmente reserva, né? Conseguiu fazer um bom jogo, controlou aí durante boa parte, né, o duelo contra o Coritiba. Esteve confortável durante um longo momento também no duelo, então só elogios ao trabalho, a tudo aquilo que foi planejado, né, dentro desse período aí, essa semana decisiva, que tem um clássico mais adiante. Grande momento vivido pelo São Paulo, 7 vitórias nos últimos 8 jogos, 10 pontos em 12 no Brasileirão, algo muito diferente da perspectiva talvez um mês, né? Parabéns aí a todo o grupo do Crespo e a ele também, obviamente, porque o trabalho tem sido muito bem feito. É isso, no comando então agora de Ricardo Senna, vem aí o pós-jogo de mais uma vitória do São Paulo Futebol Clube. Ricardo Senna. Sensacional, São Paulo ganhando mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro e liderando o Brasileiro. Há quanto tempo a gente não pode falar isso aqui assim com essa felicidade? São Paulo líder do Brasileirão. Tem um jogo a mais? Tem, não interessa. É líder. Se acabasse agora, caísse um meteoro aqui na Terra, o São Paulo era o campeão brasileiro. Então é isso que tá valendo aí. E, poxa, comemora. A gente tem que comemorar, tem que torcer bastante para esse resultado se manter também, né? Mas comemorar bastante essa evolução do time do São Paulo, conseguindo resultados. O jogo de hoje mais complicado por conta de ser um time reserva, com pouco entrosamento, né? E o São Paulo conseguindo um resultado importantíssimo. Imagina a rival corneta que estava aí no chat aqui, que estava acompanhando aqui, achando que ia ver a gente com cara de triste, caramba, teve que dormir com raiva, né? Vai ter que dormir com raiva aí. Mas é isso, São Paulo conquistando 3 pontos aí, 10 pontos no Campeonato Brasileiro, liderando aí a tabela. Bom jogo de alguns nomes que a gente coloca na enquete aí para você votar quem que foi o melhor na partida. Cauli liderando aí a enquete, Caleri entrou muito bem no jogo, Tolói fez um bom jogo também. A gente falava ali que o lado esquerdo não estava funcionando no primeiro tempo, muito pela cobertura do Wendel, né, que não estava muito boa ali naquela primeira etapa, mas o Tolói fez um bom jogo hoje ali, e o trio de zaga segurou a bronca, né? São Paulo ali conseguindo manter o resultado, jogando com inteligência, né? Psicológico, mental forte ali, e o São Paulo chegando num cenário muito bom para domingo. Jogos, espantou a crise, né? Deu fim à crise, momento de paz, o ambiente é tranquilo, as vitórias vêm acontecendo, os resultados vêm chegando, o São Paulo vem alcançando os resultados, claro que não tá tudo perfeito, tem muita coisa pra corrigir, mas o que importa é que o São Paulo venceu mais uma com um time misto ali, num jogo bem ruim, inclusive, um jogo de se assistir muito ruim,
Um jogo horroroso de se assistir. São Paulo conseguiu dominar o jogo ali depois que marcou o gol. Mas conseguiu dominar depois uns 15 minutos, 10, 15 minutos, conseguiu controlar, mas depois baixou o ritmo de novo. O Coritiba tentou alguma coisa, mas sem muita inspiração, porque é um time muito limitado e não conseguiu nenhum empate, né? E eu queria trazer pra vocês um detalhe, antes, rapaziada, de trazer esse detalhe. Eu gostaria de mostrar pra vocês o seguinte, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. A entrega, o São Paulo não foi brilhante, tá? O São Paulo deixou muito a desejar, obviamente, muito mexido, muito mudado, mas tem um destaque que eu queria colocar pra vocês aqui, que olha só, a quantidade de faltas que o São Paulo fez. Foram 18 faltas, né, que o São Paulo cometeu contra 3 do Coritiba. Só pra você ver, pra você ter noção de como o São Paulo se entregou na partida. Não foi brilhante? Não foi brilhante, mas apertou, pressionou, foi agressivo na partida, agrediu o adversário defensivamente, né, pressionando lá em cima muitas vezes, no meio de campo, né, fazendo muitas faltas, porque realmente estava com fome, estava com vontade. Talvez não foi tão criativo assim, porque você ter Ferreirinha e Tapia no ataque no primeiro tempo, cara, você não quer muita criatividade também, né? É triste pro torcedor São Paulino ver ali Ferreirinha e Tapia juntos no ataque. Tudo bem que em outros jogos deu certo em alguns momentos e pá, mas era um ataque muito limitado tecnicamente. São Paulo que foi a campo no esquema com 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói. Eu até estranhei um pouco ver o Alan Franco pela direita e o Tolói pela esquerda. Geralmente é o inverso, o Alan Franco pela esquerda e o Tolói pela direita. Mas eu acho que o Crespo olhou assim, pô, o Breno Lopes vai jogar pela esquerda. Se eu colocar o Tolói pela esquerda, o Breno Lopes é muito mais veloz do que o Lucas Ronier. Então, se eu coloco o Tolói na direita, eu posso ter problemas ali nas costas, né? No fim, deu que o Breno Lopes mal foi acionado, né? O Alan Franco nem teve tanto problema assim. O Tolói, sim, sofreu um pouquinho com o Lucas Ronier, que é um baita de um jogador, tá? Pega um pouquinho na finalização, mas é muito liso, né? Então, mas o Tolói foi bem. Dentro das limitações do Tolói, da lentidão, o Tolói é um zagueiro mais pesado, mas conseguiu antecipar muitas vezes o Ronier, conseguiu dar botes precisos, tomou um baile ali no outro lance que o Ronier acabou estando na trave no primeiro tempo, mas, num geral, assim, eu achei que o Tolói foi bem. Achei que o Arboleda não teve também... O time do São Paulo, a zaga do São Paulo não teve tanto trabalho assim, né? Tanto que o Rafael, acho que fez 1, 2 defesas no máximo, mas nem foram defesas milagrosas, né? Que exigiu muito do Rafael, não. No meio de campo tivemos o Pablo Maia, o Jordan e o Cauli, com os alas sendo o Cedric, meu Deus, já tá amarrado, o Mike e o Wendel nas alas. Eu acho que o Crespo, ele peca muito nesse esquema quando ele coloca o Mike como ala, porque, cara, se você quer jogar num esquema com 3 zagueiros, tem que ter um ala que apoie muito na frente. E o Mike, apesar de ser um jogador mais ofensivo que o Cedric, não é mais ofensivo que o Lucas Ramon, por exemplo. É muito mais vantajoso você ter... Eu sei que o Lucas Ramon não foi relacionado, tá, gente? Mas é muito mais viável você ter um esquema com 3 zagueiros com o Lucas Ramon na ala do que, por exemplo, você jogar o Lucas Ramon com uma linha de 4, fazendo ele ficar como lateral. Não. Quer ter o Lucas Ramon? Então é um esquema com 3 zagueiros. Quer ter o Mike? Então é um esquema na linha de 4, com 2 laterais, 2 zagueiros. É básico, Crespão. Olha, né? E aprenda a cultivar isso aqui. Com todo respeito, né? Ferreirinha e Tapia no ataque, completaram ali o time do São Paulo, né? O Tapia pouco chegou. Poucas vezes o Tapia foi acionado, poucas vezes o Tapia não teve nenhuma oportunidade de gol, essa que é a verdade, né? Já o Ferreirinha destruía todas as jogadas, gente. Tudo que chegava no Ferreirinha, ele destruía. A bola chegava no Ferreirinha, a jogada morria. Ferreirinha foi péssimo hoje, péssimo. Do mesmo jeito que o Ferreirinha pode, num jogo ali, errar 10, pode ser que num lance, ele na 11ª ele acerte um negócio espetacular, genial. Mas até chegar a 11ª, nossa, dói de ver. Dói os olhos de ver o Ferreirinha jogando. E aí você junta com o Tapia, cara, nossa senhora, horrível. O Ferreirinha hoje foi péssimo, né? O Rafael, como eu falei, não foi exigido. Mas foi um jogo que começou com o Coritiba tentando ali se impor, né, por jogar em casa e pá, apoiando o seu torcedor. Inclusive o torcedor do São Paulo marcou presença no Couto Pereira. Parabéns para todos os torcedores que lotaram o setor visitante, né? Mas o Coritiba tentou naquele ímpeto de jogar em casa, mas é como eu falei, né, pô, o time do Coritiba é um time muito limitado tecnicamente, então não deu ali tanto trabalho pelo São Paulo assim. São Paulo que terminou o jogo controlando a posse de bola, 58%, mas foi um jogo muito pobre, né, tecnicamente falando. Um jogo nível futebol brasileiro mesmo, um jogo muito pobre, um jogo sem muita criatividade, sem muita inspiração, um jogo muito, muito bom a meu boi, o São Paulo tentando muito a ligação direta, né, não tem aquela... Não é aquele time objetivo, né? É um time muito de lançamento e tal. Não é nem que você dá uma ligação direta pra encontrar o companheiro ali nas costas. Nem era muito isso. Era mais pro Tapia brigar, pro Ferreirinha brigar. Não foi. O Tolói até conseguiu dar uns lançamentos ou outro ali pro Ferreirinha correr. Só que, como eu falei, a bola caía. Quando os caras acertavam a ligação direta, caía no Ferreirinha e aí morria a jogada. Então, é complicado, né? Você já não tem tanta criatividade. Aí você consegue descolar um lançamento, a bola cai no Ferreirinha, o Ferreirinha mata a jogada. Aí não tem como também, né? Mas, no mais, assim, foi um jogo bem ruim de se assistir, cara. Bem baixo ali, tecnicamente.
no intervalo, o Crespo tira o Jordan, né? Que, pô, primeira vez como titular, assim como o Cauli, né? Mas o Jordan vindo de Cotia e tal. Não fez um baita jogo, mas era o único que tentava uma coisa diferente, assim, sabe? Um passe mais pra frente, um passe mais na vertical, tentando uma coisa ali, pisando bastante na área, aparecendo pra jogar, buscando o jogo. A gente viu o Jordan buscando o jogo, cara. Caindo pelo meio, depois ia pra direita, ia pra esquerda, pisava lá, ficava na entrada da área tentando alguma coisa. Até achei que ele poderia recuar um pouquinho mais pra buscar jogo, né? Mas ele tava lá dentro da área, lá buscando também, tentando. Gostei do Jordan. Acho que ele foi espetacular? Não foi. Assim como o time do São Paulo inteiro não foi. Mas gostei da entrega, da movimentação dele. Acho que esse garoto tem muito futuro e o Crespo tem que insistir mais nele, tá? Um jogador ali que tem muito potencial. O Pablo Maia, achei muito abaixo, cara. O que aconteceu com o Pablo Maia, velho? E pensar que o São Paulo tava louco pra vender o Pablo Maia por 25 milhões de euros. O Pablo Maia tá muito mal, muito lento na marcação. Comprometeu? Não comprometeu, mas muito marcha lenta, sabe? Indo muito devagar nos lances, errando passes bobos, que ele sempre errou desde que subiu pro profissional. Tem que aprimorar muito isso ainda, Pablo Maia, mas não comprometeu, né? O Cauli, não achei espetacular, como muita gente tava falando por aí. Achei que foi bem ok, nada demais. Inclusive bateu muito mal o pênalti. A sorte que o goleiro não conseguiu rebater a bola nem pra frente, nem pro lado da linha de fundo. Rebateu pra trás e a bola entrou. Mas não achei também de todo ruim, não. Achei que principalmente quando o Marcos Antônio entrou na partida, o Cauli começou a jogar ainda melhor. Começou a ficar melhor, teve mais oportunidades, recebeu mais os passes e tal, conseguiu pegar mais na bola. Então achei que depois da entrada do Marcos Antônio, o Cauli entrou bem. Acho que quando tiver ali Marcos Antônio, Danielzinho, o Cauli pode se beneficiar muito. O Cauli pode crescer muito, tá? É um jogador aí que tem muito potencial também pra crescer no São Paulo, tá? Parabéns pelo gol, primeiro gol, né? Primeiro jogo como titular, primeiro gol com a camisa do São Paulo. Parabéns ao Cauli, que possa ser o primeiro de muitos gols pelo tricolor, tá? O Tapia, como eu falei, não chegou, não tem muito o que falar. E aquilo, né? Falando sobre o Cauli jogou com o time misto do São Paulo, né? Um monte de cabeça de bagre. Ele recebe a bola e tem um Ferreirinha que perde todas, tem um Tapia que não consegue dominar uma bola, tem o Wendel lá à esquerda que, meu Deus do céu. Aí tem o Mike, que é um jogador muito inconstante, né? Tem personalidade, o menino, pá, mas muito inconstante. Então o Cauli se deu mal hoje porque não pegou ali a cavalaria total do São Paulo, né? Aí o São Paulo marcou o gol com o Cauli aos 57 minutos de jogo, de pênalti. E aí, rapaziada, o São Paulo começou a controlar o jogo. Teve até outras oportunidades de marcar o gol com o próprio Cauli. O Caleri entrou, o Lucas entrou. O Caleri fez uma jogada pela direita, cruzou pro Cauli. O Cauli veio de frente, chutou. Só que não conseguiu tirar do goleiro, né? O goleiro defendeu ali em 2 tempos, conseguiu fazer a defesa. Mas o São Paulo conseguiu controlar o jogo. Só que controlou o jogo sem fazer o que deveria, que era matar o jogo. E controlou 10, 15 minutos. Depois baixou o ritmo. Tanto que o Crespo teve um lance no segundo tempo. Obviamente, né, que foi quando o São Paulo fez o gol. Mas teve um lance que acho que o Mike pega a bola, toca no Marcos Antônio. O Crespo louco da vida, passa! E o Marcos Antônio traz pra trás e fica aquela lentidão. O São Paulo tem essa... Eu aprendi uma coisa, cara. Sabe qual é a melhor maneira de você respeitar o adversário? É você insistir, é você fazer um gol e não ficar tocando pra trás, tocando pro lado, não, pisando na bola. Não, a melhor maneira de você respeitar o adversário é você buscando fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e goleando os caras. Essa é a melhor maneira de você respeitar o adversário. E o São Paulo, muitas das vezes, não faz isso. Não tô falando que desrespeita o adversário, mas São Paulo, muitas vezes, se contenta com o resultado, se contenta com 1-0, se contenta com 2-0. Tem a oportunidade de crescer mais no jogo, de ampliar a vantagem, o São Paulo não vai pra cima. Esse é um defeito que o Crespo tem que corrigir urgente, porque hoje contra o Curitiba não fez falta, porque o Curitiba é um time muito limitado. Mas e contra o Palmeiras? Você vai ter a oportunidade de matar o jogo, você não vai matar o jogo? Você vai ter a oportunidade de fazer um contra-ataque monstruoso, você vai abdicar e tocar a bola pra trás, como o São Paulo fez várias vezes hoje? Ah, bem, você tá reclamando de barriga cheia. São Paulo venceu, tá de bom tamanho. Tudo bem, venceu. Só que, cara, você tem que fazer o jogo. É igual o que você falou, que ia colocar o time titular contra o... Foi um jogo lá que nem precisava colocar. Ele falou, eu tô colocando o time titular porque eu respeito o torcedor São Paulino. Então, jogadores do São Paulo, fez 1-0, tá vendo que o jogo tá fácil pra fazer mais 2, 3, 4? Mano, vai pra cima, engole o adversário, mano. Faz 2, faz 3, faz 4, mata o jogo, porque aí sim você consegue trocar mais a bola pra trás, recuar, controlar o jogo, porque, mano, é igual aconteceu contra o Bragantino, foi a mesma forma. São Paulo fez ali o gol, acho que foi 2-0, começou a controlar, começou a tocar de lado, começou a tocar pra trás e papapá. Mano, os caras fez um gol e tomou uma pressão completamente desnecessária. Fez o jogo ficar mais sofrível do que deveria. Por causa dessa mania idiota, essa mania tosca de ficar querendo, não, tá bom, 2-0 tá bom. Não tá bom, mano. Se puder, mete 3, mete 4, mete 5, mete 6. E aí depois você pensa em controlar o jogo, e rodar e não sei o que, tá ligado? Porque, 1-0 e controlando o jogo. Se o Coritiba acha um gol ali, ferrou. Entendeu?
Quanto mais pontos o Paulo somar nesse início de Campeonato Brasileiro, melhor, porque daqui a pouco vai vir Copa do Brasil, vai vir Sul-Americana, aí vai ser aquele calendário apertado, vai ter que poupar jogador, e aí o time vai oscilar, e vai ser aquela loucura. Então, vamos somar ponto, evitar ao máximo sofrimentos desnecessários, pressões desnecessárias durante o jogo, para que a gente consiga ali um resultado melhor, não tem que ficar correndo igual maluco atrás do resultado, entendeu? Então, vai pra cima, mano. Engole os caras. São Paulo, o Crespo depois alterou o time, né? Eu achei até que ele nem deveria ter tirado. Eu sei que ele tirou o Jordan por conta do cartão amarelo, mas, pô, o Pablo Maia tava bem pior que o Jordan. Eu achei que o Jordan tava melhor do que o Pablo Maia, né? Poderia fazer mais do que o Pablo Maia. Poderia ter tirado o Pablo Maia e colocado o Luan, mas aí, por conta do cartão amarelo, o Crespo optou pelo Jordan. Repito, com a vitória, o São Paulo chega à liderança do Campeonato Brasileiro, segue o líder, 10 pontos somados em 4 jogos, são 3 vitórias e 1 empate. São Paulo tá invicto no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, neste momento, tá empatando em 0x0 com o Fluminense, e aí é o Palmeiras em segundo, o Fluminense em terceiro, né? Ambos com 8 pontos, mas se um deles vencer, aí chega aos 10 pontos do São Paulo. Vai ter questão de saldo de gols marcados, depois saldo de gols. O Palmeiras tem 10 gols marcados, o São Paulo tem 6, então se o Palmeiras vence, o Palmeiras assume a liderança, mas se o Fluminense vence por 1x0, por exemplo, vai a 5 gols marcados, e aí o São Paulo se mantém na liderança mesmo por conta dos gols marcados, tá? O que você achou do jogo de hoje? Quem foi destaque positivo pra vocês? Comente aqui abaixo a sua opinião, deixa o like, comenta, compartilha e segue o líder, tá ligado? Tamo junto, forte abraço, fui, é nóis!